dia, bom dia! Começou mais um podcast da Rede Kids, a rede mais divertida. Estamos aqui hoje com 3 pessoas especiais. Vamos conhecer elas? Estou aqui com a Catrine. Tudo bem, Catrine? Oi, tudo bem? Olha, vamos perguntar uma brincadeira aqui. Vamos começar na brincadeira, certo? Vou perguntar assim, qual é o seu nome? O meu, Catrine. E o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de estudar. Nossa, quem gosta de estudar, levanta a mão. Ninguém. A Catrine gosta. Eu gosto de aprender, não estudar. Olha aí. Estamos aqui também com a Mariana. Tudo bem, Mariana? Sim, Quantos anos você tem, Mariana? tenho 10. Qual série você está? Quinto ano. Fala alguma coisa engraçada de você. Eu faço amizade muito rápido. Olha, isso é engraçado, porque não é todo mundo que faz, não, É viu? verdade. E agora estamos aqui com o Pedro. Tudo bem, Pedro? Sim, Quantos anos você tem? tenho 8. Qual série você está? Terceiro. Acho que você tem alguma coisa para contar hoje. Não? Então vamos fazer uma pergunta pro Pedro? Vamos. Pedro, você gosta de ir pra escola? Às vezes, Por que às vezes? Conta aí pra gente um pouquinho. eu só gosto de sexta por causa que é aula de artes. Artes? Você gosta de artes? Sim. Olha que legal. Quando eu estudava, eu não gostava de fazer arte, só educação física. Mas artes é muito divertido, né? Hoje nós estamos aqui com um papo muito legal. Um tema assim muito bacana. Que o tema é, hoje para vocês que são crianças, a gente acha muito importante que como influenciar e como não ser influenciável. O que você entende sobre isso, Catrine? É quando você tem uma forma de viver e o que as pessoas, da forma que as pessoas agem de fora não interfere. Você não muda em determinadas situações ou em situação nenhuma. Entendi. Dá um exemplo pra gente. Acredito que as crianças vão falar ainda, mas a gente vive em um mundo que é muito fácil de ser influenciado, principalmente na área da escola. Às vezes você vê um coleguinha falando palavrão e você acha legal. E aí você acaba falando porque você acha legal. Mas quando você acredita em algo, a situação externa, ela não te influencia. Entendi. Pedro, em relação assim à escola, a questão da influência, você vê lá que alguns amiguinhos, né, falam assim um pouco de palavrão, coisas que não é para falar ou fazer com os amigos. Quando acontece isso, o que você acha? Qual é o seu posicionamento? Falar, não, eu vou fazer igual os meus amigos estão fazendo, ou eu não vou fazer e ainda chama a atenção deles? Como que você, assim, faz nessa situação? Eu ia falar pra eles parar de fazer aquilo que não era a coisa certa se fazer. Entendi. Se tem um coleguinha seu fazendo bullying com outro coleguinha, o que você falaria pra ele? Pra ele parar de fazer bullying com as pessoas e ler a Bíblia. Entendi. Mariana, lá na escola, vamos colocar aqui um pouco a escola, né? Porque a escola a gente fica tanto tempo, né, na escola e acontece muitas coisas, né, na escola. Quando tem situações dessa, de alguém machucando, um coleguinha assim, machucando outro coleguinha, tanto com palavras ou às vezes batendo, o que você faz nessa situação? Bom, quando eu tô perto, eu falaria que todas as pessoas são iguais. E se ele tá fazendo isso, ele tem que olhar pra ele, porque ele é igual a pessoa. Por exemplo, se uma pessoa normal, uma pessoa, vamos dizer, popular, estiver brigando com um autista, eu falo que a pessoa, ela é especial e ela tem que ser tratada com respeito e amor. Entendi. E você acha que em uma situação dessa você é influenciada a fazer esse algo ruim? Não, Você não é influenciada? não. Influencia o bem? Sim, porque muitas das vezes lá na minha escola eu vou pra biblioteca ler a Bíblia. Entendi. E quando você vai, acho legal essa parte, assim, tudo. Mas essa observação em ir para a biblioteca, você chama suas amigas também para irem?
Bom, eu chamo. Só que às vezes elas dão desculpa falando que vão brincar de polícia e ladrão, vão brincar de pega-pega. E assim, eu já cansei de chamar elas. Eu entendo. Sei muito bem como é. No nosso mundo aqui adulto também é da mesma forma. Verdade. É bem complicado. Catrine, você tem uma célula de criança, né? Sim. E como que é influenciar, assim, um pouco a palavra do Senhor na vida das crianças? É muito interessante, Priscila, porque às vezes a gente olha e vê, tipo assim, nossa, é só uma criança, né? Tipo, nossa, não vai dar nenhum retorno, nem nada. Mas quando passa o tempo, quando elas vão ficando mais velhas, a gente vai vendo que acaba que elas se tornam exatamente aquilo que você influencia elas. A forma de você falar, a forma de você andar, a forma de você se vestir, elas, tipo, praticamente copiam de verdade. E aí é muito interessante que ainda que passe o tempo, elas se tornam cada vez mais parecidas com aquilo que você ensina. E a célula de criança, ela é extremamente importante porque é o futuro. É o futuro. É o futuro. É o futuro. Pedro, você gosta da célula? Sim. O que você mais gosta, assim, da célula? Vamos colocar. Eu gosto mais da parte da palavra. Da palavra. Você já chama amiguinhos pra ir pra célula? Eu já chamei, mas os meninos falaram que eu tava fazendo piadinha. Foi? E como que você lidou com isso? O que você fez? Eu falei, eu não tô fazendo piadinha não, se eu tô fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa, chamando para uma simples célula, vamos colocar, né? Assim, tirar um tempo para ouvirem a palavra do Senhor, não é? E os seus coleguinhas já te chamaram para fazer algo assim de errado? Não. Não. Por que você acha que eles não te chamam para fazer isso? Não sei, isso nunca me chamou na nenhuma festa. Eu acho que é porque você realmente se posiciona como um menino certo. Sim. Você acha que é isso? Sim. Eu também acho, porque você não influencia as crianças a fazer o mal, você influencia eles a fazerem o bem. Sim. Aí eu acho que por essa posição, eles não te chamam para fazer coisas erradas. Mas você hoje me disse uma coisa que eu achei interessante. Lembra da menina que te empurrou? Sim. O que você falou para mim aqui? Que se você não fosse... Se eu não fosse da igreja, eu ia dar nela. Porque ela te empurrou, não foi? Algo assim? E como você não pode brigar com ela, você falou alguma coisa pra ela? Não. Não, né? Ficou ali na sua, caiu de boa, foi pra casa todo ralado e tá tudo certo. Só caiu na escola. Sim. Tá certo. É engraçado como a gente vê a diferença das crianças que estão sendo influenciadas a estarem no caminho do bem e não no caminho do mal. Porque nós, adultos, também influenciamos muito vocês e vocês também influenciam muito as crianças que estão ao redor. E é importante esse posicionamento do bem em vocês, porque não vão fazer o errado, vão fazer o certo. E se vê algo de errado, com certeza chama um adulto para essa situação, né? Mariana, você já passou alguma situação assim que teve muito... ficou muito nervosa na escola? Bom, às vezes, nas apresentações de trabalho para muita gente, por exemplo, para a sala toda, eu fico um pouco nervosa. Quando é para ler ou para mostrar alguma coisa, eu fico nervosa, assim. Entendi. E quando você fica muito, vamos colocar, um pouco triste, qual situação? Bom, eu não fico tão triste assim na escola, mas só quando acontece uma coisa muito grave. Por exemplo, quando eu me machuco, quando alguém fala bravo comigo. Só essas situações. Entendi. Se uma amiguinha sua, sabe aquela amiguinha que você mais gosta? Sempre tem assim uma amiguinha que a gente mais gosta, um pouquinho, bem pouquinho assim mais, ou muito. Sabe uma amiga que você gosta da sala? Se ela chegar em você e te chamar pra fazer algo, um bullying com uma criança, o que você assim faria nessa ocasião? Eu falaria que não, porque na escola ou em qualquer outro lugar eu tenho que estar posicionada.
e ser como Jesus, como às vezes, a maioria das vezes, a gente tem que ser como ele. Pra gente ficar preparado em qualquer lugar. Em todos os lugares, né? Que a gente nós temos que estar preparados. Vamos fazer uma pergunta assim inusitada para tia Catrine? Sim. Vamos! Eu vou fazer e vocês também pensem aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para tia Catrine assim, bem difícil, tá bom? Catrine, você faz faculdade. Sim. E faculdade hoje em dia tem de tudo. É um mundo muito aberto. Como que você influencia quem tá ao seu redor? Eu acho que não sendo influenciado por eles já é o primeiro tópico. Com certeza. E eu acho que sempre, como a Mariana falou, se posicionando. Existem situações que realmente os nossos amigos, como as crianças já falaram, não vão nos chamar porque elas já sabem que ali não cabe a gente. Às vezes, vamos escutar uma música. Não, a Catrine não vai porque ela é da igreja. Vamos ali falar um palavrão. Aí já me olham assim, já falam assim, vixe, falei na frente da Catrine, ela é da igreja. Então, tipo assim, eu acho que influenciar é mais um rótulo que eles colocam na gente. Porque eles falam assim, nossa, ela é da igreja, não pode, ela é da igreja, não pode, ela é da igreja, não pode. O posicionamento, ele vem muitas das vezes como um rótulo. Mas eu não me importo de ser rotulada, desde que isso não interfira e eu não seja influenciada. Influenciar. O que você achou da resposta da Catrine? Assim, Mariana, você que é discípula da Catrine, né? Faz parte da célula dela. O que você acha, assim? Eu acho que a tia Catrine, ela é preparada para as coisas que vêm. E também, ela sabe, eu acho que ela já passou por coisas e sabe que ela não vai passar por isso mais, porque ela sabe o que tem por vir e o que já veio. Muito bem. Olha que resposta, viu, tia Catrine? Minha discípula, não roubem. Agora o Pedro. O Pedro, ele joga futebol, né, Pedro? Tem quanto tempo? Foi esse ano que você começou, Pedro? Não. Foi ano passado, né, se eu não me engano? Foi. É. E no futebol, vocês treinam durante a semana? Sim. Então, treinam, tem muitas crianças perto. Assim, Sim. né? Geralmente. Quando tá no treino lá, como que você é? Porque eu sei que, assim, geralmente o futebol, ele induz muito a gente a tipo, assim, ficar muito nervoso, né? Algumas vezes por ou perder, ou o coleguinha perder a bola, né? Tem essas situações. Você já ficou nervoso no treino, assim? Ou no futebol, em um campeonato? Você já ficou extremamente nervoso? Não, extremamente não, mas já fiquei Um pouquinho. nervoso. E você ficou nervoso por quê? Não lembro. Faz tempo desse dia. Faz tempo desse dia? Quando você ficou nervoso? Você ficou assim mais calado? Ou você ficou nervoso de, assim, brigar com alguém? Não, eu fiquei calado. Você ficou calado? E lá, você influencia os meninos a fazerem o bem? Vamos colocar, a jogar melhor? Como que é o seu treino? No treino É bom. É bom? Aí você vai, joga. É muitas horas? São muitas horas? Não. Eu acho que começa às 5h30 e acaba às 6h30. Você gosta de treinar? Gosto. E lá no futebol? Acontece algumas coisas de você ver os amiguinhos fazendo alguma coisa que não é muito legal? Não. É todo mundo do bem, vamos se dizer, as crianças. Sim. Todo mundo ali ouvindo e fazendo bem. Então, vocês influenciam outras pessoas porque vocês são uma turminha boa. Sim. São juntos. Sim. São coleguinhas. Todo mundo gosta de todo mundo ali. Sim. Olha, isso é muito bom, porque geralmente no futebol que a gente vê, tem muitas coisinhas erradas, muitas nervosismo, muita encrenca ali, um empurrando o outro, né? E ver que tem uma criança aqui, né, junto com a gente, que joga futebol e que fala, não, nós somos sim amigos, não brigamos, né? Não influenciamos as pessoas a fazerem alguma coisa de errado e fazemos o bem, posicionamos bem, isso é importante, porque vocês estão mostrando que como jogadores, né,
crianças de futebol, vocês não são iguais aos outros, vocês fazem a diferença, sendo que unidos, sendo que fazendo bem, um ajudando o outro quando se machucam ou quando estão um pouco mais tristes. Já aconteceu de algum coleguinha chegar lá um pouco mais triste e vocês conversarem? Não, Ou mais nervoso e vocês conversarem? não. Isso é bom, porque está indo para um lugar que é bom. Então, quando a gente está triste, que a gente vai para um lugar que é bom, a gente deixa a tristeza lá em casa, guardadinha. Então, isso significa que vocês são um time bom, unidos. E a união é muito importante, porque acaba influenciando o bem. Ter unidade, ter união em tudo que fazemos. Vocês querem fazer alguma pergunta para a tia Catrine? Não. A Mariana tá pensando. Eu tenho uma pergunta pro Pedro. Vamos lá. Pedro, normalmente em futebol, né, tia, a gente sabe um pouquinho, bem pouco. Acontece muito de árbitro, acho que é assim que chama, tipo, apitar um jogo errado. O que você faria numa situação de o árbitro marcar, não sei, um pênalti no seu time, sendo que tava errado? Como que você se posicionaria nesse sentido? Eu ia ficar na minha e não ia fazer nada. Eu ia deixar o menino cobrar o pênalti. Mas aí não é errado o que ele fez? Ele apitou, acho que é assim, errado, né? Marcou uma falta errada. Não seria errado da parte dele? Sim. E o que você faria? Eu ia falar pra ele que tava errado. Entendi. Muito bem. O Pedro, assim, eu acho tão importante quando a gente vê tudo, né? A influência, a criação dos pais aqui na vida de vocês, a influência dos pais, a influência das redes, das células e a influência realmente do conhecimento de Jesus. Então, até pode ver que as emoções é diferente. É interessante, tia Priscila, que eles têm um tom de voz único, uma forma de se posicionar única e, como você falou, vem de berço. A igreja tem um peso muito grande, os pais têm um papel muito importante na vida deles, mas a gente entende que a gente vê a diferença de uma forma muito exposta, né? A influência do bem, né? Em relação aos nossos filhos ou às crianças que estão ao nosso redor é importante, porque ficam crianças diferentes. Assim, isso é muito importante. Uma pergunta a vocês três. Quero que vocês pensem. Eu já tenho a minha resposta. Tá? Olha, se vocês pudessem influenciar vamos colocar um bando de animais. Um bando de animais. Se vocês pudessem influenciar um bando de animais e colocasse algo de estranho para eles fazerem, o que vocês falariam? Uma dica, uma ideia, vou colocar a minha resposta. Eu gostaria de ver um bando de girafas, não tem as girafas? Pulando igual macaco. Eu acho que ia ser muito engraçado. Elas com o pescoço grande, todo mundo aqui já viu uma girafa, né? Pulando igual macaco. Já pensou de galho em galho? Não ia ficar estranho? Então, assim, eu imaginei isso. O que você acha? O que você acha, não? O que você pensou? Ai, tia Priscila, eu acho que um cachorro dançando forró. Nossa! O cachorro... Não, Bom também. Seria bom. Um bando de cachorro seria bom Dançando também. forró. Dançando forró. Mariana. Um bando de leões do tamanho de rato. Um bando de leões, o que? Eu não entendi. Do tamanho de ratos. Nossa, como é que seria, né? Pequenininho, um cachorro pequenininha. O que você acha, Pedro? Pensou alguma coisa? Não pensei em nada. Como assim, Pedro? Vamos dar um tempo pro Pedro Vamos pensar. dar um tempo pra você pensar. Hoje, algo diferente, assim, se você pudesse influenciar aquela questão que a gente falou aqui sobre os animais. Eu era a girafa, né? Pulando igual um macaco. A Catrine era o cachorro dançando forró. E a Mariana... Era leão pequenininho, do tamanho de rato. Pequenininho, tamanho de um rato. Já pensou? Ia ser muito legal, que a gente podia fazer carinho neles. Olha eu. E você, o que você imaginou? Eu imaginei o elefante voar. O elefante voando. Olha como a gente ia influenciar, hein? Um bando de animais assim, diferente, né? Então vamos lá. Mariana, qual é a sua pergunta para nós? Bom, vamos lá. Vocês trabalham, né? Sim. No trabalho de vocês,
vamos supor que vocês têm uma melhor amiga ou amigo. E vocês querem muito levar ele para a igreja. E até que um dia ele faz um desrespeito com seu nome e tenta te influenciar para fazer com os outros também. O que vocês fariam? Catrine. Não é algo muito distante da nossa realidade. Acontece muitas das vezes coisas diariamente que tendem a tentar nos influenciar. Mas quando você tem um posicionamento, as coisas externas não te influenciam. Principalmente a amizade, que é uma das coisas que hoje em dia mais nos influencia. Porque tem até um ditado que fala: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A gente anda muito mais com as pessoas que tendem a ser influenciado por nós do que aquilo que a gente influencia. Então, eu devolvo a pergunta para você, Mariana. O que você faz quando uma amiga tenta te influenciar? Uma amizade que você gosta muito, porque isso acontece, eu sei, todos os dias. Eu falaria: não, eu não posso. Eu tenho uma ligação com a igreja e com Cristo. E se eu fizer isso, eu não quero quebrar minha aliança. Então eu não posso fazer isso, porque eu sei que o melhor pra mim é a amizade com Deus. Boa resposta, hein? Boa resposta, viu, Mariana? Olha, em relação à amiga me influenciar, né, no serviço, é aquela história. Eu falaria não pra ela, né? Olha, não é o certo que você está fazendo. E eu não quero que você faça mais. E falaria para as pessoas: olha, isso não é certo, a pessoa está fazendo algo de errado, não é certo, porque nós precisamos fazer o bem, precisamos influenciar as pessoas a fazer o bem e não a fazer o mal. Porque hoje em dia o mundo está tão maldoso, mal, que a gente precisa influenciar o bem. E falaria de Jesus para ela, como que é a história de Jesus, sim, para ela. E também, às vezes, o povo tem dúvida, porque Deus não é tão bom para tirar a maldade do povo. E esses dias eu vi um vídeo que falava: se Deus tirasse a maldade do povo, não ia sobrar ninguém. Isso é verdade? Porque as pessoas têm que se arrepender para poder virar pessoas boas. Mas até hoje, para mim, ninguém se arrependeu de verdade. Ninguém aceitou Jesus de verdade a ponto de não pecar nem dia. Concordo com você, Mariana. Você concorda com a Mariana, Pedro? Sim. Lá o Pedro tem um irmão, que é o Davi, que esteve aqui com a gente, né? Davi, agora uma pergunta para os irmãos. Você que influencia o Davi ou o Davi te influencia? Como é que é a história assim de irmão? Eu não, assim, tenho um irmão, mas não tenho muito contato como vocês têm. Como que é essa vida de irmão para fazer o bem? Tem outras crianças com vocês. Aí vocês estão juntos, você e o Davi. Quem que gosta mais de brincar? Eu. Você. E você influencia o Davi a brincar? Às vezes? Às vezes. Às vezes. Qual brincadeira que você gosta? De bola. O futebol. Tá no sangue. E teria outra? Antes do futebol, tinha alguma outra? Tinha. Qual era? Esconde-esconde. Esconde-esconde. Muita gente brincava com você de esconde-esconde? Sim. Eu gostava de esconde-esconde também. E essa brincadeira de esconde-esconde, quando você queria brincar, você chamava os amiguinhos, certo? E os amiguinhos aceitavam? Alguns sim. Você está vendo qual é a questão da influência? Você gosta muito você gostava muito de esconde-esconde. Você influenciava uns a brincar e os outros não queria. E tá tudo certo. Não estava? E quando você tá com o Davi, vocês brigam? Às vezes. Eu acho que demorou pra responder. Assim, um pouquinho, né? Bem pouquinho, assim, que é normal, né? Assim, às vezes ele pensa uma coisa, você pensa outra, né? Não é brigar, assim, é uma discussãozinha, vamos colocar. E quando você está certo, como que é? Você fala, eu tô certo, eu quero assim. Não sei. Eu entendo você, Pedro. Às vezes a gente esquece mesmo de como que é.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você concorda que mesmo você sendo criança, você consegue sim influenciar as outras crianças a fazer o bem? Sim, Você concorda? E mesmo você sendo criança, mesmo sendo assim criança, você também, se fosse pro mal, daria para influenciar também? sim. Então, o que que a gente tem que tomar cuidado em relação à influência? A ser sempre boa, né? Sempre influenciar para o bem, não brigas. Mas e quando a gente, vamos estar lá na salinha assim, sabe? E tem muita gente conversando, que o Pedro gosta de conversar. Verdade. Que você tá assim conversando, que a tia Priscila sempre fala: Pedro, você tá conversando demais com o Sidney, Pedro. Aí o que que o Pedro faz? Quer que eu responda? Eu fico quieto, aí às vezes eu paro de conversar. Às vezes para, mas às vezes continua, né? E Pedro, eu sei. É interessante, Priscila. Eu vi uma frase hoje que falava assim, ó: não somos a resposta para essa geração, somos o canal. Cristo é a resposta. Por quê? Porque às vezes a gente acha que, eu sou da igreja, né? Eu vou à igreja e eu sou uma ótima influência. Será mesmo? Porque às vezes a gente se coloca no lugar de Cristo, né? Porque Cristo é a resposta, não você. Você vai ser um canal. O Senhor nos usa, independente da nossa idade. Da nossa idade. Isso é verdade, independente da nossa idade. Mariana, você concorda ou você acredita que mesmo você sendo criança, você consegue sim influenciar outras crianças, influenciar até alguns adultos também, influenciar, dar dicas para adultos? Você acredita nisso? Sim, eu acredito, porque às vezes até uns adultos se deixam levar por coisas que, sim, não acontece nada, mas ele se deixa levar. Às vezes ele mesmo se influencia. E eu acredito que qualquer pessoa de qualquer idade tem um entendimento, pode influenciar outras pessoas, pro bem ou pro mal. Ainda que seja pouco o entendimento, né? Ainda que seja pouco. Você preparou um versículo para nós? Sim. Então pode falar. Lá em Provérbios 13:20, Sim. fala assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse versículo fala que, vamos supor que sua igreja é evangélica e seu professor não é evangélico, mas você gosta muito dele. E aí você começa a andar com ele, virar amigo dos seus pais, essas coisas. E você ser como ele. Mas quando você faz alguma coisa errada com adultos ou com até criança mesmo, você acabará mal, como tá falando no versículo. Mas quando você anda com uma pessoa que já teve entendimento, que tá andando no caminho certo, você vai se dar bem. Porque sendo como essa pessoa, você herdará o reino do céu. Nossa, como é importante, né? A palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos dá sempre uma direção de tudo, até mesmo na questão da influência. É importante a gente saber e fazer um pouco a nossa parte, né? Pensando aqui, tia Priscila, tem uma passagem na Bíblia muito interessante que fala que os pais de Jesus, em um determinado momento, ele se perdeu. Os pais deles saíram e ele se perdeu. E quando os pais se dão conta que ele se perdeu, eles voltam. E quando eles voltam, Jesus estava no templo ensinando. Então isso traz pra gente que Jesus ainda era pequeno. Ele ainda tinha a idade das crianças, mas ainda assim ele estava influenciando outras pessoas à sua volta. Então isso é claramente a isso que você acabou de falar. A Bíblia, ela sempre nos direciona. Porque a gente fala assim, eu sou tão pequeno, né? Ainda vai demorar um pouquinho para eu precisar influenciar. Mas não, o Senhor nos ensina todos os dias que o tempo é agora. Todos os dias, todos mesmo.
aproveitando para falar de Jesus, né? Tinha umas pessoas que... Hoje em dia, tem pessoas que não se deixam levar para coisas boas. Igual os sacerdotes não viam coisas boas em Jesus, mas sim coisas ruins. E eles achavam que o povo que estava acreditando em Jesus estava sendo influenciado por uma coisa má. Isso é verdade. Eu acredito que até hoje tem pessoas que não querem ser levadas para coisas boas, mas se deixam levar por coisas más. Isso é verdade, concordo completamente, assim, até hoje ainda tem essa situação, né, que nós estamos tentando falar algo bom de Jesus e as pessoas não concordarem ou criticarem ou acharem que não é o certo, que não é a verdade, e na verdade é a verdade, que é a verdade na palavra, né, e muitas vezes acontece e muito mesmo, e eu fico feliz em saber que crianças como vocês dois, tanto você, Mariana, como você, Pedro, vocês estão sendo a diferença nesse mundo, nessa geração que estamos agora. Porque a criança que sabe da direção que Jesus nos dá é diferente. Porque ela não vai fazer algo mal ou algo ruim já sabendo que Jesus é o centro da vida dela, que ela não quer fazer isso para não perder a intimidade que tem com Cristo. Então é muito importante, a influência que vocês têm é muito grande em relação a saber quem é Jesus na vida de vocês. É muito importante. Tem pessoas também que ignoram essa parte, né? Falam que Jesus é o centro da vida delas, mas não querem entender realmente o significado, porque Jesus veio na Terra, porque que ele morreu por nós e não querem ser influenciadas por ele. Não querem. E de forma alguma não querem mesmo. De nenhuma forma. Vamos lá. Pedro, eu quero que você fale pro pessoal de casa que está nos assistindo e que muitos vão nos assistir, o que ele tem que influenciar, mesmo sendo criança. Mesmo a gente sendo criança, a gente tem que influenciar a coisa boa. É isso aí, Pedro. Concordo com você completamente. Mariana, sua vez. Você, criança que está nos assistindo, você não pode só escutar o que nós estamos falando e deixar de lado. Nós, crianças, temos que praticar, mesmo nós sendo crianças. Eu ainda sou muito pequeno. Não, nós podemos ser a nova geração, mas nós precisamos fazer a coisa certa. Eu preciso que você compartilhe essa palavra com pelo menos 5 crianças da sua escola, da sua casa, da sua família, e acredite e pratique no que nós estamos falando hoje. Muito bem, e que vai influenciar o bem, então compartilhe bastante, não é? E a tia Catrine? Então, crianças, a Bíblia é um mapa para a vida toda, para o seu caminho. Então, se Cristo é a nossa influência, leia a Bíblia e conheça ao Senhor de verdade. Olha, glória a Deus. Amém. Você pode ser até pequeno, mas suas atitudes são grandes. Então, seja uma boa influência aonde quer que você passe, criança, porque você sim é uma influência boa. Então, não se preocupe no seu tamanho, na sua idade, porque você pode ser pequeno, mas você é grande em atitudes. Então, assim, hoje nosso podcast foi sobre influência, que esse podcast pode influenciar cada um de vocês que estão nos assistindo, seja em Goiânia, seja em Marabá, seja em Portugal, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, seja em todos os territórios que viemos influenciar a vocês e que vocês também nos ajudem compartilhando, dando like, mande para todas as pessoas para assistir o que falamos aqui, que é muito interessante. E eu quero também agradecer a todos vocês que nos assistiram e continuam nos assistindo. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E não posso deixar de falar o recadinho, que leve sua criança a uma rede Kids. Nós temos nossas células durante as semanas, nós temos a nossa rede Kids aos sábados, às 15 horas, e nós temos a salinha. Então traga suas crianças para ouvir um pouco da palavra do Senhor e traga elas para a gente ensinar elas também a serem influências ótimas aonde quer que elas passem. Tchau, tchau, gente! Tchau.
Aê, glórias!